Professor, como eu faço para convidar alunos que não estão conseguindo entrar? É só ele acessar o link lá. Eu peço para os nossos novos colegas aí que, a partir de agora, né, façam suas perguntas aqui pelo nosso chat, certo? Professor Ricardo, peço aí que você desligue o seu mudo aí que eu acabei ligando também, para que a gente possa começar. Então, voltando aqui, já iniciada a gravação, agradeço ao professor Ricardo Santos pela disponibilidade de tempo, né? A gente sabe que é um tempo muito corrido. Professor Ricardo Santos, ele é um entusiasta da administração, né? Mestre em administração, fazendo doutoramento dele também, estudando um pouquinho sobre o desenvolvimento do marketing na Amazônia. Professor, muito obrigado aí pela sua oportunidade. Esse evento aqui ele é uma realização em parceria do Sindicato dos Administradores do curso de administração da Estácio Castanhal e da Amazônia Tech, né? Então agradeço aí a participação de vocês, todos aqui os convidados. Professor Ricardo, pode começar. Bom, primeiro boa noite. Primeiro agradecer às instituições, né, Estácio, a Amazônia Tech, o Sindicato dos Administradores pelo convite, a pessoa do professor Hinton. Eu digo que quem gosta da docência, compartilhar conhecimento, dividir, conhecimento a gente não divide, né? Quando a gente compartilha, a gente acaba aumentando, multiplicando. Então, para mim, é sempre uma honra, é sempre um prazer conversar sobre dois assuntos que, para mim, são primordiais para o nosso país, para o nosso desenvolvimento, que é empreendedorismo e marketing, e principalmente na nossa região, que é tão carente, né, de desenvolvimento, de conhecimento, de empreendedorismo. Enfim, são tópicos que para a gente realmente ainda falta muito a desenvolver, e a gente está nessa luta porque a gente entende que isso pode transformar vidas, isso pode tirar as pessoas de condição social ruim. Enfim, tem uma missão aí por trás. Eu vou pedir, Rinto, que você compartilhe a tela, por favor, da apresentação. Professor Hinton. Já está chegando. Eu não consigo compartilhar a tela por aqui. Ah, tá. Consegue ver agora, professor Ricardo? Só vou te pedir para... Sim, tá a primeira tela, eu ia pedir para passar para a segunda aqui. Ok. Para te contar uma historinha de vida rápida aí. Sim, importantíssimo. Bom, tá legível para todo mundo, tranquilo? Tá ok? Bom, contar um pouquinho dessa experiência profissional, né, onde que eu vim parar na administração e como que isso tem sido na minha vida. Aos 14 anos, a minha mãe queria montar uma papelaria, e eu falei para ela que menino de 14 anos entendia muito de videogame, e dessa história rendeu uma locadora de videogame, que foi da minha família durante 11 anos, foi um empreendimento de sucesso, né, mudança de mercado, questão de segurança, enfim, outras coisas, fizeram ela fechar depois de 11 anos, mas foi bem rentável, e eu digo assim, foi a minha primeira experiência empreendedora, foi na montagem desse negócio, né? Eu lembro que a gente fazia reuniões no escritório, eu era um menino de 14 anos, né, mas já amadurecendo, já gostando dessa ideia de ter negócio próprio. Então, a administração, para mim, ela está muito ligada com isso, com a vontade de empreender. E aí eu passei por outras atividades, locadora de carro, indústria de uniforme. O meu estágio foi numa concessionária de caminhões da Scania, né, na época que era Guatapará, agora Itaipu. Fui para Minas Gerais para montar uma revistaria, uma loja de artigos de presente. Isso a gente está falando por volta de 2003, 2004. Eu já tinha me formado como administrador. Voltei para trabalhar numa distribuidora. Foi uma experiência fantástica, porque é um mercado bem diferente do que eu vinha atuando. Eu só atuava no varejo, foi a primeira vez que eu fui para o atacado. Depois comecei a trabalhar de forma autônoma, com compra e venda de carro,
enfim, não tinha custo fixo, já tinha um pouco a ver com isso que a gente busca hoje como negócio, né, mas era um esquema de parcerias, enfim. Trabalhei muito tempo, e isso vem desde 2000 até mais ou menos 2015, na área de eventos, então trabalhei com festas semanais, shows nacionais, eventos sociais, enfim, uma larga experiência nessa área. Há 4 anos e meio, desenvolvo uma atividade de marketing de rede, uma rede hoje com mais de 1.700 consultores, consumidores, em 17 estados e em 3 países. Né? E como investidor, investindo no imobiliário e no segmento de educação. Isso foram as experiências profissionais. Passa para o próximo slide, por favor. Aí vem as experiências acadêmicas, né? Graduado em administração pelo CESUPA, pós-graduado em gestão de negócios e tecnologia da informação pela Fundação Getúlio Vargas. Eu digo que a pós-graduação ela já te dá uma visão de mercado já bem diferenciada em relação à graduação, mas em 2010, eu tive a oportunidade de entrar numa turma de mestrado que eu concluí na Fundação Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. A gente teve uma experiência bem interessante, que a gente brincava que era a Turma Brasil, porque tinha gente do Brasil inteiro, era modular, então acabava tendo gente do Brasil todo, e a gente tem esses contatos até hoje. E a gente vai falar depois sobre isso, sobre a história de contato nessas áreas de acadêmicas. Estou concluindo o doutorado em administração pela UNAMA, né, tudo programado aí para acabar em meados de agosto para setembro, né, e aí isso realmente é uma etapa árdua que começou há quase 5 anos, né, comecei com um aluno especial, então isso já tem um pouquinho de experiência aí. Fui professor da FAMAS, ali ainda fui da época do Carmo, do Colégio do Carmo, depois a gente foi para a DOCA, saí em 2010, voltei em 2013, em 2014 eu passei no concurso para professor da UFRA, né, sou da UFRA do campus de Capanema, então eu também tenho um pouquinho desse pé no interior, né, e eu acredito que realmente é uma região que a gente tem muita coisa para desenvolver, né, assim como Castanhal, Capanema, enfim, Pará tem vários polos de desenvolvimento aí, esperando que os empreendedores realmente queiram desenvolver ali aquelas suas atividades. E agora vamos entrar, né, acabou a apresentação, vamos entrar realmente nos conceitos que a gente vem falar aqui. Né? O desafio que o Sr. Hinton me passou foi relacionar o marketing na atualidade em relação à região amazônica. Né? E aí, para isso, a gente vem trazendo 2 conceitos de marketing que eu acho bem interessantes. Né? Estão ligados primeiro, à Associação Americana de Marketing, né? E ele fala o seguinte, que marketing é um processo de planejamento e execução desde a sua concepção, né, do preço, da promoção, da distribuição de ideias e mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Né? Se vocês já tiveram a disciplina de marketing, provavelmente já deve ter visto esse conceito. Né? Para mim, ele é um dos mais completos, porque ele fala sobre ideias, sobre mercadorias e sobre serviços. Né? Ele fala da concepção do marketing desde quando se planeja a ideia, né? Desde quando começa a se pensar no negócio, né? E fala também sobre preço, sobre promoção e fala sobre distribuição. Né? Muita gente associa marketing à propaganda. Então, eu acho que esse conceito ele vem bem mostrar que ele não é só propaganda. Né? Eu trouxe o Vitor Peçanha, que é um autor nacional, né, para a gente dizer também que aqui a gente também produz marketing, né? A gente também produz ciência. Então, ele diz o seguinte, que marketing é o processo de atração, conversão e retenção de clientes por meio de uma geração de valor sobre um produto, serviço ou marca. Né? E a função do marketing é compreender o mercado e os consumidores para criar relacionamentos valiosos e gerar lucro. O que eu acho de interessante que ele agrega nesse conceito, ele fala sobre a geração de valor. Né? Então, assim, o quanto que o cliente está disposto a pagar ou a desembolsar para obter algum produto ou serviço. Né? Ampliando um pouquinho mais esse conceito, o valor não é só o preço. O valor de consumo, o valor de uso, o valor de descarte, isso tudo está
está agregado a esse valor que o consumidor tem que estar disposto a pagar. Né? Então, assim, entender que o marketing ele vai desde o início da concepção da ideia, talvez até o momento de descarte do produto. Né? Isso tudo tem que estar relacionado para que se faça um marketing eficiente. Né? E aí, quando a gente entra falando de distribuição, a gente vai entrar no nosso terreno de dificuldades e oportunidades da região amazônica. E aí eu quero trazer alguns números da região amazônica para a gente poder falar. O próximo slide, por favor, Hinton. Bom, a gente está numa área de 5 milhões de metros quadrados, né, 61% do território brasileiro. Ou seja, a gente é maior do que muitos países, sem dúvida. Né? E se a gente for conhecer a região amazônica, muita gente confunde às vezes com a região norte, mas na verdade tem estados do centro-oeste, né, parte do estado do nordeste, isso tudo está englobado no que é a Amazônia. A Amazônia é o Acre, é o Amapá, o Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Essa população, ela gira em torno de 21 milhões de habitantes. Né? A gente está falando de 12% praticamente. Hoje em dia, eu acho que nem vai dar isso, dá um pouco mais do que 10% da população nacional. Né? A gente tem uma população indígena, o que deixa, dependendo da tua visão, isso pode ser um desafio, mas também pode ser uma oportunidade, né? Porque a produção indígena, se organizada, ela pode virar um bom produto. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A gente tem 1/3 das florestas tropicais do mundo, né? Então, é uma biodiversidade gigantesca, o maior banco de biodiversidade da Terra. E como riquezas, além das riquezas minerais, a gente tem 20% da água doce do planeta. Então, assim, dentro dessa região, as riquezas, elas são infinitas, riquezas naturais. Mas, em contrapartida, a gente tem uma população carente, uma população pobre, a gente não tem desenvolvimento em várias áreas. Né? Se a gente for pensar na área de desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, IDH, a gente tem um IDH realmente baixo, se comparado principalmente às riquezas que a gente tem. Então, é aquela história. Quando a gente chega numa terra devastada, ou digamos assim, ainda não tão desenvolvida, você pode sentar e chorar e dizer que, olha, realmente aqui não é desenvolvido, enfim, e toda a ladainha do choro que você quiser, mas você também pode entender o seguinte: se ainda não está desenvolvido, isso aqui é uma terra de oportunidade. É o que eu realmente acredito. Vamos para a próxima. Uhum. Próximo slide, por favor, então. Momento. Bom, aí a gente tem alguns desafios, né? Eu separei o desafio logístico, né? A gente tem a questão da malha aérea, né? Regular, mas olha só esse dado sobre a pavimentação das nossas estradas. 90% das nossas estradas não são pavimentadas. Né? Se a gente for considerar estrada duplicada para a região norte, é um índice realmente muito, muito baixo. Né? E a região centro-oeste também vem na mesma pegada. E aí, quando a gente fala da não pavimentação, realmente são desafios sérios, né? Principalmente para a nossa produção rural, para a nossa produção agrícola, pecuária, enfim. Mas isso faz parte do desafio. Né? A gente tem uma outra opção aí, que está no próximo slide, Hinton. Que são os desafios hidroviários. Né? A gente tem importantes hidrovias, né? A hidrovia da Madeira, do Solimões, do Amazonas, do Guamá e a do Araguaia. Nos falta, eu acho que para completar nosso campo hidrográfico na região norte, seria a do Tocantins. Né? A do Tocantins tem aquela história do Pedral do Lourenço, né? Ali pertinho de Tucuruí, mas que se a gente conseguisse fazer uma integração de hidrovia, o nosso custo logístico iria diminuir, em média, 85%. Né? Ia ser 15% do custo logístico que a gente tem hoje dentro da região.
Mas aí isso é um desafio que não depende do nosso empreendedorismo, né? Depende de políticas públicas, enfim, de uma outra história que não nos compete aqui agora. Vamos para o próximo? Bora. Bom, o que se vende na Amazônia, né? Aí fica uma pergunta. Na opinião de vocês, aí a gente pode ir colocando pelo chat, apesar de que eu não estou acompanhando o chat, mas o Rinton vai intermediando aí. Vocês acham que a gente vende a Amazônia ou a gente vende na Amazônia? Né? Qual que seria a nossa principal observação hoje? Se a gente vende a Amazônia ou se a gente está vendendo na Amazônia? Né? Hoje, as principais bases econômicas da região amazônica é o extrativismo vegetal, né? A questão da madeira mudou muito nos últimos anos. A gente está realmente tendo alguma coisa de reflorestamento, já deu uma amenizada, e é bem interessante que mudou não tanto pelas políticas públicas, mudou pelo posicionamento de mercado. Né? O mercado ditou uma nova verdade, uma nova maneira de trabalhar. Extrativismo mineral é a base nas nossas mineradoras aí, e aí é uma coisa que eu digo assim, o Brasil ele tem uma posição muito estratégica em relação ao mundo, que falta tomar esse protagonismo, né? Porque a gente realmente é o celeiro da mineração mundial em vários aspectos, e aí isso a região norte nada de braçada, né? A questão da pecuária tem desenvolvido muito, né? E isso, ao mesmo tempo que gera riquezas, também gera uma preocupação ambiental. Então, eu falo isso com um certo cuidado, mas a gente tem uma produção pecuária muito importante para a nossa composição econômica aqui no norte e na região amazônica. Né? A agricultura, a gente tem se desenvolvido e tem desenvolvido principalmente a agricultura de soja, de milho, enfim, está tomando áreas gigantescas. Eu tive a oportunidade de, não há muito tempo, passar ali pelo sul do Pará, ali pela região de Dom Eliseu, indo no sentido de Marabá, passa por Bom Jesus do Tocantins, chega a Marabá, e ali tem plantações gigantes de soja, coisas de talvez 4, 5, 6 anos para cá, né, que antigamente não tinha lá. Comércio, né, a gente atua no comércio, e aí a gente tem que começar a repensar essa possibilidade de comércio, o que a gente tem, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente. E, infelizmente, a nossa indústria aqui ela é muito pequena, né? A gente não tem uma cadeia de indústria para beneficiar, por exemplo, a nossa mineração, ainda está faltando muita coisa, uma experiência ali na Zona Franca de Manaus, mas que hoje eu acho que nem é mais tão ativa quanto já foi há tempos atrás, mas a gente tem alguma coisinha aí de indústria, e eu digo assim, a gente tem um potencial industrial muito grande, porque além da gente ter a matéria-prima, a gente tem uma posição geográfica muito diferenciada. Né? Se a gente tivesse os portos realmente preparados para exportação de indústria, seria muito mais interessante produzir aqui, que a gente exportaria para a região da América do Norte e para a Europa, com muito mais proximidade do que se a gente produzisse, por exemplo, em São Paulo, no sul do país. Né? Então, a gente tem um potencial que precisa ser comercializado, pensado e estudado para esse desenvolvimento. Mas aí a gente vem com uma oportunidade interessante, que isso vem no próximo slide. Ricardo, antes da gente passar para o próximo slide, acho que vale a pena a gente frisar aqui essa questão do core business das empresas, né? E como você falou aí na sua fala sobre a questão do extrativismo, a questão da pecuária, agricultura, o comércio, a indústria, né? O nosso empreendedor, seja ele o tamanho, seja o micro ou pequeno, muitas das vezes ele não está muito alinhado, né, com esse desenvolvimento, né? Então é isso que a gente está vendo. A gente acaba não acompanhando uma diferença de mercado, né, que pede, às vezes, uma verticalização de um determinado setor produtivo, alguma coisa desse gênero, e a gente vê que tem esse gap porque ninguém entra, né? E aí acaba você tendo que comprar de uma região vizinha aqui da Amazônia porque simplesmente não tem, né?
o espaço. Vamos passar aqui para o nosso... Com certeza. Pode falar. Antes até da gente... Tem algum aluno querendo comentar alguma coisa ou convidado? Eu acredito que aqui no momento nós estamos ainda com eles bastante tímidos, mesmo aqui no chat. No online, né? Mas eu Pô, só eu tô com câmera aqui nessa história, Vou já desligar. Não faça isso, que a gente está gravando aqui, eu estou lhe vendo. Mas vamos ver aqui. Agora sim, as dicas, né? Olha só, um caso concreto aqui regional. Primeiro a gente tentou fazer a conceituação e um pouco de entender o que é essa Amazônia, né? Nessa primeira parte, digamos assim. Eu ia tecer um comentário, ainda não estava tão alinhado com isso aqui, mas eu digo o seguinte: o aluno de administração, ele precisa ter claro na cabeça dele que objetivo ele quer. Né? Eu penso o seguinte, que a administração, ela te cabe alguns caminhos. Você pode ser docente, né, entre uma das opções. Você pode ser funcionário público, é uma outra opção. Você pode seguir carreira numa empresa privada, né, a gente chamaria de carreira executiva, enfim, pensar em alguma coisa nesse segmento. Ou você pode ser empreendedor. Eu diria que são esses 4 caminhos que são, digamos, os grandes grupos que o nosso curso de administração permite. Então, quanto mais cedo você direcionar a força para um determinado, mais preparado você vai estar, com mais desenvolvimento você vai estar, pensando nessas possibilidades aí de divisão que eu fui falando, né? Docência, funcionalismo público, empresa privada ou empreendedorismo, né? Seguindo um pouco do que o Hinton estava falando, se você se imagina na carreira executiva, você precisa, e quer ficar aqui na região norte, quer ficar aqui na região amazônica, você precisa conhecer os nossos produtos, né? E o que as nossas empresas fazem. Por quê? Por exemplo, eu trouxe aqui a Petros, porque isso aqui é uma indústria de castanhal, né? Uma das maiores exportadoras de açaí do estado do Pará, e por que não dizer do mundo, né? E é uma empresa que está aqui em Castanhal. Né? Eu trouxe o exemplo do cacau, que tem muita coisa por aqui pela Ilha do Combu, enfim, tem umas regiões aqui mais próximas de Belém, que é uma linha de produção interessante, você tem um produto com uma marca forte, tem alguns valores agregados que a gente vai falar sobre isso quando entrar nesse slide. Mas, voltando, por exemplo, é a área de pecuária, é a área de mineração. Você tem que entender que mercado você tem no Pará, ou no caso na região amazônica, para poder você entender um pouco mais desse mercado, para poder ser um melhor funcionário, ou um melhor executivo, enfim, se é essa carreira privada que você está imaginando. Se você imagina funcionalismo público, é um outro caminho, né? A gente não vai entrar aqui tanto no mérito, mas é você se preparar para os concursos, estudar as outras disciplinas que tem dos outros cursos, que são necessárias, enfim. Né, a docência, a gente segue o caminho de mestrado, doutorado, enfim, é um caminho que seria possível. E para o empreendedorismo, eu digo o seguinte, você tem vários desafios, e a gente vai trazer isso um pouquinho ainda mais lá na frente. Mas, basicamente, qual é a ideia? É você conhecer o potencial que a gente tem na região amazônica. Porque eu fico analisando, por exemplo, hoje a grande potência mundial emergente é a China, né? A China já é uma grande potência, talvez dispute com os Estados Unidos aí de igual para igual, mas sabe o que eu acho interessante quando a gente começa a perceber os chineses? Eles vão para os outros lugares, mas levando a sua mercadoria, levando a produção do seu país, né? E a gente não. A gente sai daqui sem deixar uma base aqui para te fornecer alguma coisa. A gente estando aqui, com toda essa possibilidade de mercadorias, de pensar o produto Amazônia fora do Brasil, fora do Pará, a gente não faz isso. Né? Então, assim, o poder da marca Amazônia é muito forte. Né? Então, essa marca realmente ela é muito forte. E várias coisas podem ser pensadas a partir dessa marca Amazônia.
né? Eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo um restaurante de um paraense, que a família dele é produtora de açaí, e ele foi montar um restaurante, a princípio, no Rio de Janeiro. Eu já conheci a unidade de São Paulo. Agora, há pouco tempo, ele abriu nos Estados Unidos. E o que ele vende? Culinária amazônica. Né? Chega lá, tu vai pagar 60, 80 reais no litro do açaí lá em São Paulo, mas é um açaí com gosto de paraense. Mas você já tem os pratos mais gourmetizados, você já tem um serviço diferente, uma decoração diferente, mas vendendo o quê? Vendendo a região norte, vendendo a região amazônica. A história do conceito, então, né? Agregação de valor. Com certeza agrega valor, né? E aí, por exemplo, eu recebi agora, esses dias, alguém mandou, eu não encontrei, por isso eu não usei esse exemplo, mas era uma produção de cacau também, de chocolate 70%, né, que é o que a gente produz aqui, e a pessoa estava falando que por trás daquela produção existia uma comunidade, né, uma comunidade nativa, que tinha um compartilhamento de renda, e que aquilo ali estava melhorando a comunidade. Isso tudo agrega valor. Né? Trazendo um pouquinho para o que eu falei ainda agora sobre a questão madeireira, que foi o mercado que mudou o comportamento da produção, aqui é a mesma coisa. O mercado está exigindo alguma coisa que a gente precisa entender. Né? O que o mercado fora quer? Por exemplo, eu digo do negócio mais simples que você pode imaginar. Se você for numa comunidade que produz farinha no interior de Bragança, talvez você consiga fazer uma cadeia de produção para poder vender esse produto para fora. Não é impossível. Sim. Né? Você agrega um pouco mais de valor numa embalagem, sai daquela linha do PET, faz alguma coisa um pouco mais diferenciada, e de repente é um negócio que, pelo fato de você estar aqui e gerar esse relacionamento com o agricultor local, você de repente tem um diferencial de produto que é uma marca. Inclusive um professor lá da UFRA está fazendo uma tese sobre avaliação de marca, e a farinha de Bragança está tendo uma certificação, assim como a champanhe, né? Champanhe é só da região da França e tal, então está tendo uma certificação geográfica, né, por características próprias de produção. É o IG, Identificação Geográfica, isso mesmo. Exatamente, é um professor de Direito, Vanderlei Ponte, se eu não me engano. É interessantíssimo isso que o professor Ricardo está falando, gente, que vocês veem que cai muito nas falas que nós temos aqui, né, nos nossos encontros. Então, a gente está aprendendo aqui, professor Ricardo, a fazer a pesquisa mercadológica, fazer a avaliação de cenários. Né? Então, hoje, né, você vê que a necessidade que a gente tem de conhecer o nosso mercado, ela é essencial para o seu negócio, mais do que nunca. Então, quer dizer, as pessoas aí, os empresários, pequenos empresários que não entendem do seu mercado, vão ter grandes dificuldades nesse momento aí de pós e agora durante a pandemia, né, com certeza. Né, você vai ver aí aqui, por exemplo, nossos municípios aqui em lockdown, você vê a dificuldade que muitos estão tendo aí, pequenas empresas, para ter o seu trabalho desenvolvido, né, para se manter. Vamos lá. Sim. Na verdade, a gente ainda vai entrar um pouco mais nesses novos desafios. Mas uma coisa que é interessante, eu digo o seguinte, a distribuição, ela às vezes remunera muito mais do que a produção. Acho que alguns detalhes de home office, né? Faz parte. E com essa possibilidade do digital, qual é o nosso diferencial? É a gente ter acesso ao produtor. Né? A gente tem acesso ao produtor. Então, por exemplo, se a gente cria uma cadeia de distribuição através desse mercado digital, hoje em dia, por exemplo, quando surge a internet lá, 95, 96, o grande desafio logístico, que ninguém imaginava como é que isso ia acontecer, isso está resolvido. Né? Hoje em dia você tem como fazer. Você tem
empresas que fazem a logística, você tem o Correio é uma outra empresa, comparado ao que ela era 20, 25 anos atrás. Então, assim, você tem parceiros para poder fazer essa logística e colocar o teu produto em qualquer lugar, né? Desde que haja, lógico, higiene sanitária, embalagem, validade, enfim, todos esses desafios aí, dependendo do tipo de produto que você estiver trabalhando. Só que o cara que, por exemplo, que está lá em São Paulo, ele vende o nosso produto lá de uma vinda ou 2 vindas que ele veio aqui e criou essa rede de contato. E a gente que está aqui, às vezes, não faz isso. Não consegue, né, fazer. Né? Então, assim, não consegue ou nem tenta, né? Sim, sim. Na verdade, eu acho que às vezes a gente nem tenta. Sim, sim. A gente não imagina, na verdade, a grande dificuldade deles é ter o fornecimento aqui. A gente está aqui. E a gente acha que a grande dificuldade é vender lá para fora, o que não é. Eu tenho um amigo que criou um produto à base de açaí, tipo parece um chopp, só que a embalagem mais elaborada, né? Uhum. Um produto gelado, num saquinho pequeno e tal. Parecia um picolé. E um sacolé, só que com uma embalagem um pouco melhor, né? Melhor embalada. Só que ele estava vendendo isso para Portugal, vendendo isso para o Rio, vendendo isso para São Paulo e para a Bahia, salvo engano. Nessa história, ele estava vendendo 40 toneladas por mês. Olha só. Ganhando R$1 por quilo. Faz a conta. 40 mil por mês, tá bom para ti? Já dá. E o que ele fez? Já dá para comprar o açaí do fim de semana, né? E, na verdade, ele não tem a fábrica. Ele fez a intermediação. Então, assim, uma das coisas que eu venho falar aqui é para a gente começar a ficar mais atento à intermediação. A intermediação, o relacionamento entre o fornecedor, o produtor e o cliente é onde tem mais dinheiro. Uhum. Não é na produção. É na intermediação. Desde a banana que você pega lá no interior do Maranhão e você coloca aqui na capital, te garanto que ganha mais dinheiro o cara que atravessa do que o cara que planta a banana. Estou falando assim, de uma fruta simples, né? Então, assim, começar a tentar o que eu consigo, de repente, pegar com com essa marca Amazônia e oferecer isso lá fora. Então... E aí a gente vai entrar no como oferecer. Próximo slide. Já ia... Bom, temos o produto, né? Nosso produto é a Amazônia. E aí, como é que a gente vende isso? Né? Eu trouxe alguns conceitos para a gente conversar sobre isso. Né? Primeiro, o conceito de rede de relacionamento e de influência. Né? Hoje, eu li um texto há um tempo atrás, agora não estou lembrando quem é o autor, mas ele falava o seguinte, que há anos atrás, o coeficiente mais importante era o coeficiente de inteligência, o QI. Depois de um tempo, se analisou que o coeficiente mais importante era o coeficiente QE, né, que é o coeficiente de inteligência emocional. Que não adianta você ter raciocínio lógico se você não tem habilidade emocional de conseguir lidar com aquilo. E agora, o coeficiente mais importante é o QR. Vocês já ouviram falar do QR? É o coeficiente de relacionamento, ou relacional. Né? O quanto você tem capacidade de criar redes de relacionamentos. Então, assim, a gente não está falando só da rede social, Facebook, Instagram, não só disso, né? Mas aonde você está formando o teu núcleo de relacionamento? Quem são as pessoas com quem você se relaciona comercialmente falando? Né? Quais são as entradas que você consegue? E às vezes, mesmo num contato frio, né, você não tem entrada, mas você consegue criar aquela empatia. E aí tem literaturas específicas sobre isso, como se relacionar, enfim.
Isso tudo são habilidades que você precisa desenvolver nessa era digital. Por quê? Porque para você ser mais um no meio da internet, isso não vai te gerar nada. Você precisa ser a pessoa de influência, ser a pessoa de formar opinião, né? E que habilidades você precisa desenvolver para isso? Né? Primeiro, de se relacionar. Né? Eu digo assim, quando você chega num lugar, fazer contato, né? Você saber falar com as pessoas, você saber puxar assunto. Né? Uma dica que eu digo para isso, Deus foi muito sábio, ele nos fez com 2 orelhas, né? Com 2 orelhas e uma boca, não foi isso? O que ele quis dizer para a gente? Escuta mais do que fala. Então, faça perguntas para gerar relacionamento, faça perguntas sobre a pessoa. A pessoa gosta muito mais de falar dela do que ouvir de você. Então, isso você começa a gerar relacionamento. E isso também influencia na era digital. Né? Eu vejo que pessoas, por exemplo, eu não vou entrar nesse debate aqui, não, mas pessoas que entram nos debates políticos, que, sinceramente, não é a rede social que vai mudar. Né? Não, pelo menos o grupinho de WhatsApp, enfim, as postagens de Facebook, isso não muda o país. Mas pessoas que entram nessa seara, né? Pessoas que, por exemplo, fazem postagens preconceituosas, pessoas que entram muito no campo do debate, do arriscado ali, essas pessoas estão perdendo essa atividade, essa energia relacional, que ela poderia utilizar mais lá na frente para alguma coisa produtiva. Né? Então, muito cuidado no relacionamento, na imagem que você cria na rede social. Né? Eu lembro de um professor meu falando assim, você não pode botar aquela foto da cachaça, da farra, enfim, tem que ter um certo cuidado com essa imagem, principalmente em cima do que você quer criar. Né? Quem você está vendendo ali dentro da rede social vai buscar informação do que você publicou 6 anos atrás. Né? Então, assim, tem que ter cuidado realmente com as publicações, com essa imagem que você forma, enfim. Só que isso permitiu que as pessoas tivessem uma acessibilidade ao marketing, né? Principalmente a propaganda e publicidade. Por quê? Eu lembro no início de quando eu trabalhava com evento, quando a gente pensava em fazer uma propaganda na televisão, nossa, era absurdamente caro. Né? A minha dissertação de mestrado, eu falo sobre fatores influenciadores do consumo, né, no caso de festas, que era com que eu trabalhava na época, e eu falo sobre fatores influenciadores da comunicação. E na época, a televisão, ela tinha um patamar muito próximo das redes sociais. Hoje em dia, eu sinceramente acredito que as redes sociais, em determinados mercados, influenciam muito mais do que a televisão. Né? Uma prova disso, eu não vou entrar no mérito político, mas o Bolsonaro foi eleito com 12 segundos de televisão. Né? Se ele realmente dependesse da televisão, ele não teria sido eleito. Então, as redes sociais têm um acesso democrático, né, acessível, todo mundo tem possibilidades, só que existem regras nesse jogo. Né? Você precisa conhecer muito sobre marketing, conhecer muito sobre redes sociais, para realmente se lançar como algo interessante, para poder ter algum destaque. A boa notícia disso, né, até mais cedo eu estava conversando com o professor Hinton sobre isso, hoje o conhecimento, a informação, ela está muito mais barata. Né? Você tem realmente grandes possibilidades aí nas redes sociais, nos YouTubers da vida, enfim, no Instagram, enfim, de ver muita informação. Então, assim, hoje o que você precisa realmente é determinar o teu foco e te direcionar para o que você quer. Eu acho que se você está perdendo tempo, principalmente com televisão, cara, eu sou muito reticente com televisão hoje em dia, você pode estar acessando Instagram de pessoas que realmente têm um sucesso profissional que você quer, para ver os stories, para ver o que ela está publicando, qual a informação que ela passa, vídeos no YouTube, né, você tem o básico ali, você consegue já ter uma informação realmente para poder formar esse teu produto ou serviço, formar aquela imagem que você precisa vender. Então, assim, isso abriu muitas portas de possibilidades.
né? Seguindo nessa área do marketing de relacionamento, tem um segmento que é uma parte da minha pesquisa de tese, né? Eu pesquiso um pouco sobre esse marketing de rede, que é contraditório, muita gente acha que é pirâmide, tem gente que acha que não dá certo, enfim, mas já tem uma história para contar aí de 61 anos, né, desde a primeira grande empresa nos Estados Unidos, que, basicamente, o que ele faz? Ele encurta canais de distribuição, né? Em vez de você ter o canal de distribuição tradicional, você usa duas forças aqui. Você melhora o canal de distribuição, ou seja, você encurta o canal de distribuição, e você usa a força do relacionamento para gerar o marketing, né? Imagina o seguinte, a gente fala de um exemplo antigo aqui, por você falar do... Mas vamos lá, vamos trazer um mais recente. Um tempo desse saiu uma propaganda do Neymar dentro de um Gol. Um Gol, o carro Gol da Volkswagen. Quem acredita que o Neymar anda de Gol? Sinceramente, eu não acredito que ele ande de Gol. Né? Alguém acha que o Neymar anda de um carro Gol da Volkswagen? Essa que a gente está falando aqui, né, Ricardo, ele já pula dessa questão da venda direta, né, para a questão do e-commerce, né? E você falar como é que isso democratiza realmente aí, e até mesmo esses casos pontuais, como por exemplo do Neymar, tem né, determinados consumidores aí de produtos, serviços, e realmente a gente vê que é a história do garoto propaganda, né, e como é que ele se comunica eventualmente com o seu mercado consumidor. O que eu quero dizer é o seguinte, se a tua amiga de infância, se a tua vizinha, se a pessoa da tua sala diz que usa um produto, você acredita. Uhum. Isso tem que ganhar força. Né? Então, por exemplo, dentro da tua rede de relacionamento, cara, faz algo diferente. Né? Talvez as mulheres aqui vão me ajudar mais. Muda o teu cabelo, né? A mulherada muda o cabelo, né? E o cabelo fica bonito. As amigas vão perguntar qual é o produto que você está usando. Então, esse poder do micro-relacionamento, né, do marketing voltado para pequenos grupos, gera uma rede de consumidores. Eu tenho acompanhado um movimento interessante dentro do marketing, que eu nem enquadraria tanto em marketing de rede, mas é uma rede que ele está criando de vendedores, que é a história do WhatsApp, do Flávio Augusto. Agora, 4 dias atrás, ele lançou uma plataforma para venda de curso de inglês. Né? Se você quer ganhar uma renda extra, você se cadastra, passa por um processo seletivo e você pode vender para o WhatsApp de uma forma independente, sem vínculo empregatício. Né? O que eu acho interessante disso? Ele está criando uma força de vendas gigantesca só pela comissão. Ele não vai pagar salário, porque tu vai trabalhar de casa. Então, assim, cada vez mais a ideia de que você vai ter um emprego ou uma única fonte de renda, sinceramente, eu não sei se é uma visão de futuro. A gente está mudando isso. Então, por exemplo, o exemplo disso do Flávio Augusto, vocês podem dar uma pesquisada aí do WhatsApp, né? Da venda online. Cara, é fortíssimo. Né? Eu estava comentando, eu tenho um ex-aluno lá da UFRA, que ele é vendedor online da Magazine Luiza, do Magalu. E como eu incentivei muito essa história do empreendedorismo, um dia desse ele me mandou o contra-cheque dele. Eu tenho aqui no meu celular. Né? Não com nome, não vou citar nome de nada, mas uma renda de R$ 9.500. R$ 9.500. Né? Então, assim, online. Só com vendas online. Cara, é impressionante. Né? Professor da UFRA não ganha isso. Mas, assim, cara, são as novas... Peraí. Eu achei. Peraí, rapidinho. Dá para ver aqui? Por um acaso dá para ver? Não, ficou muito... É muito claro. Mas eu acredito que... Aqui acho que todos acreditam, né, professor Ricardo, que isso é possível. Tem aí, historicamente, os marketing de rede aí mostram sua força ao longo do tempo. Né, quando você faz parte... dá para ver agora?
Agora sim, o saldo. Olha só. Agora dá para 9.539. ver o valor aí? Sim, Exatamente. Isso aqui é o contra-cheque dele, só de venda online. E eu não estou falando de marketing de rede, não. Estou falando de venda direta sim. do Magazine Luiza. Esse celular, inclusive, eu comprei com ele. Sim. Quando você consegue, né, ter Agora Então, também a verdade é a seguinte, né, Ricardo? Você também tem que ser, aí como você mesmo disse, você tem que se relacionar com pessoas que têm credibilidade, pessoas que possam agregar valor aos seus projetos, eventualmente trabalhar com produtos e serviços que também dão garantia, né? Porque querendo ou não, você, a partir do momento que oferece aquilo, você se expõe, né? Então, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber, né, o comportamento, aí a história do cabelo. Poxa, você usa uma marca X de shampoo e tal, etc. Poxa, quem foi que usou? Qual é o shampoo que você está usando? Ah, eu estou usando isso. Mas também o contrário também é verdade. Se você ficar com o cabelo ruim ou você tiver um negócio que não é bom, né, as pessoas também vão eventualmente querer saber, pô, o que aconteceu, e esse lado também acontece muito forte. na verdade, eu digo assim, que esse contato mais próximo, ele está muito baseado na tua credibilidade. Né? Então, isso está relacionado à rede de relacionamento que você cria, à imagem que você Sem tem. dúvida. E lógico que você precisa manter essa credibilidade. Então, você também não pode falar de algo que você não acredita, que você não usa, enfim. No caso dele, por exemplo, específico, ele está vendendo produtos de uma loja, né? E Sim, que hoje é um dos maiores comércios eletrônicos no Brasil, é Magazine Luiza. Né? Não estou defendendo aqui, mas é números, né? sem dúvida, é verdade. E aí isso a gente entra nesse outro conceito que é a venda direta 4.0. Quando a gente fala da venda direta, né, e eu tenho pesquisado isso, tem a ver um pouquinho com a história da minha tese, final de 1890 e alguma coisa surge a Avon, né, que a gente conhece hoje a Avon. E a imagem da venda, ela está muito relacionada a isso. Só que nesse segmento, nesse momento 4.0, mudou, né? Hoje, por exemplo, eu conheço pessoas que vivem da venda, que expõem produto nas redes sociais e são praticamente entregadores, né? Vendedores na rede social e fazem a entrega, porque já não fazem mais o momento da venda, já aconteceu ali na rede social. Uhum. E isso é o segmento da venda 4.0. Né? De repente você tem várias opções de produto, serviço. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com uma dona de uma doceria, e aí ela estava falando assim, Ricardo, o meu custo é muito alto, de aluguel, funcionário, enfim, e para mim fica difícil concorrer com uma pessoa que faz um bolo em casa, porque ela já tem os mesmos equipamentos, mas ela não tem os mesmos custos. E aí ela consegue fazer um bolo de qualidade, enfim, com um bom acabamento, eu não sei quais são os detalhes do bolo, mas com preço 30%, 40% abaixo de que tem uma estrutura, uma loja, alguma coisa assim. Eu olhei para ela e falei assim, bem-vindo ao desafio, é esse mesmo. Porque isso não tem volta, né? A produção o cara que faz o hambúrguer mais barato, o cara que faz, enfim, várias possibilidades. É o mercado, né? O Né? mercado, a concorrência é isso também. É isso. Porque hoje em dia você já não está mais preso a uma loja. A loja ela está online. E cada vez mais forte. O coronavírus veio escancarar isso de uma maneira absurda, né? Porque a gente só está consumindo nos últimos 2, 3 meses via online. É Então, interessante. assim. Desculpa, pode falar. Não, eu acredito que isso não volta. Eu acredito que a mudança, aí a gente vai falar dessas mudanças um pouco mais lá na frente, né? As mudanças vieram para ficar, na minha opinião. O que eu vejo, Ricardo, é assim, o pessoal fala o novo normal e tal. Mas ao mesmo tempo que eu vejo essa nomenclatura o novo normal, eu penso o seguinte, isso já acontecia, né? O home office já acontecia, a venda online já acontecia aí desde
do ano 2000, né? Você já tinha. Home office é uma prática aí milenar, se for pensar assim também. Assim como a educação à distância, né? Estava lendo material sobre educação à distância e aí a referência que me chamou muito a atenção foi essa. O primeiro vestígio de educação à distância foi o primeiro livro. Porque eu não tinha mais que transmitir a oralidade. Então eu escrevi um livro para quê? Para quando a pessoa estivesse na casa dela ou no lugar, ela fosse ler aquela mensagem. Então, olha só como é o negócio, né? Então, o que aconteceu nesse meio dessa pandemia, ela foi acelerar o processo. Então, enquanto a gente vê aqui eu conversando com um supermercadista, né? ele me falou que essa questão da venda online era menos de 5% do faturamento dele. Hoje está em 40%. Pô, olha esse salto, né? Exatamente. Olha esse salto, 40%. Olha, É surreal isso. eu gosto muito. Eu gosto muito dos exemplos da vida, as observações que a gente faz do cotidiano. Minha mãe é uma senhora de 74 anos. Há uns 15 anos atrás, o meu padrasto teve a conta dele clonada e minha mãe falava que ela não iria fazer nada digital, ela nunca teve aplicativo no celular de banco, porque ela não confiava, enfim. No momento da pandemia, ela viu sem opção. Sim. Não tinha outra opção. Pergunta se ela quer voltar para a agência. Entendeu? Então, assim, o que eu quero te colocar é que esse momento, ele veio, primeiro, por duas razões. Ele colocou como uma única condição. Você ficou exposto. Só que aí você experimentou. Eu acho que muita gente não se permitia experimentar. Sim. Então, assim, por exemplo, você falou dos home office. Cara, quem está experimentando home office e conseguiu se adaptar, esse cara não vai querer voltar se ele puder. Né? Então, assim, a venda ela também vai passar por esse mesmo processo. Né? As empresas, por exemplo, a iFood ganhou um mercado gigantesco. Né? Dominou realmente aqui no Brasil, pelo menos pelo que eu vejo, talvez, eu não sei percentual, mas é muito, muito forte. Mas acontece que esse processo de venda em vários produtos que a gente, em outra hora, não imaginava, a gente começou a fazer essa conta. Eu pago R$12 e o cara entrega aqui na minha porta. Eu não tenho que pegar meu carro, não tenho que ir para o estacionamento do shopping, eu não tenho que, se eu não gosto de andar no shopping, eu nem preciso andar no shopping, eu não pago estacionamento, eu não pago combustível. Então, peraí, por que eu vou perder meu tempo indo para o shopping, se eu não gosto de ir para o shopping, para fazer uma compra, se eu posso pedir e receber em casa? Sim. É o que eu vejo. Então, eu acho que a pandemia vem nos explicar. E aí eu acho que aí é o desafio das micro e pequenas empresas é o seguinte, é você criar processos. Esse que é o grande dilema que eu vejo para a micro e pequena empresa, são os processos. Porque você vê o quê? Eventualmente nas grandes corporações você já tem os manuais, os boletins operacionais padrões, né? Os procedimentos operacionais. Agora, para a realidade da micro e pequena, não. Né? Então, muitas das vezes você tem um colaborador que ele é contratado, ele é um analista, tá? Mas aí, o que eu faço? Aí o cara cuida de venda, tem dia que ele vai fazer café, tem dia que ele vai na rua. Então, quer dizer, não tem um procedimento da função daquela pessoa determinada. E quando ele é forçado nesse momento a ir para o home office, que aí já não está a figura do dono da empresa em cima mandando ele ficar fazendo as coisas diariamente, ou então do gestor, do gerente, que seja, e aí, muitas das vezes o gestor ele se vê como problema. Ele fala assim, cara, ninguém está trabalhando. E isso, para mim, por exemplo, funcionário também é ruim, né? Porque o cara se sente inútil e aí ele começa, porra, será que eu não estou fazendo nada? Então o que eu tenho que fazer? Como é que o meu chefe está vendo o meu comportamento? Então tudo isso aí aflige muitas as cabeças das pessoas. É a história da ansiedade, mas esse é um outro vídeo que a gente vai fazer. Podemos passar, professor?
tem um... Rapidinho, só falta um detalhinho. Mas tem uma doença chamada jaquê, tu conhece? Jaquê? A doença do jaquê? Não, senhor. Já que tu tá em casa, faz tal coisa. Já que tu tá em casa, leva o menino ali. Já que tu tá em casa, vai buscar a sogra. Já que tu tá em casa. Isso às vezes atrapalha a produção. Eu acho que nessa ideia do home office, jaquê, né? E nessa ideia do home office, eu acho que muda um pouco essa ideia, né? Realmente as pessoas vão se profissionalizar, enfim. Aí a gente entra no e-commerce, né? Tudo se vende agora pela internet. E aí eu queria falar só um pouquinho sobre o marketplace, né? Os grandes shoppings virtuais, chamamos assim, né? Americanas.com, o próprio Magazine Luiza, tem várias empresas que estão virando shoppings da era virtual, né? Então, a gente que pensa no comércio eletrônico precisa conhecer esse processo, porque eu acho que assim como teve a importância e tem a importância as aglomerações comerciais que aconteceram no shopping center, já, sei lá, aqui a gente não tem tanto tempo, mas já há várias décadas, talvez essas aglomerações comerciais, elas passam a ter uma grande importância também no e-commerce. Então, assim, é só um alerta para quem não sabe o que é o marketplace, são grupos de vendedores que se aglomeram numa só loja, né, e no caso, eu citei o exemplo aqui, eu trouxe a figurinha ali, da Americanas. Então, assim, a Americanas acaba vendendo produtos que não são só produtos dela, né, então virando uma plataforma de venda. Então, isso também é um mercado interessante para começar a pensar, para poder lançar um produto ou um serviço que você queira comercializar via internet. Agora vamos para o próximo. Esse próximo é só umas figurinhas aí, e eu falei dele ainda agora, né? Eu estou trazendo o nosso brasileiro aí da Forbes, um dos bilionários do mundo. Para quem não conhece, senhor Flávio Augusto, é esse gordinho aí que está de blazer com essa carinha meio cínica olhando para a gente. E ele diz que muito do que ele conseguiu construir é baseado na arte da venda, né? Então, assim, eu trago essa pergunta, você não gosta de venda? Muita gente fala assim, eu não quero ser vendedor. Cara, vendedor pode ser um bilionário, né? Então, é essa mensagem que eu quis trazer aqui, que o vendedor ele pode ser um bilionário. Então, talvez, se você hoje... Eu digo o seguinte, eu não sou muito de jogar futebol, eu gosto de assistir, mas não sou muito de jogar. Talvez seja porque eu não sou bom. Eu garanto que se eu tivesse uma habilidade como, não digo nem o Neymar da vida, né? Mas se eu soubesse jogar bola direito, eu gostaria mais. Então, eu diria que a venda ela pode passar por aí. Talvez você diga que você não gosta de venda, talvez você não goste da rejeição, né? A rejeição realmente é pesada. Mas quando você começa a ter habilidade de venda, e aí eu estou falando de qualquer segmento de venda, presencial, digital, enfim, virtual, você começa a tomar gosto. Porque aí você já entende os números, você já entende o resultado já é interessante, né? A gente estava falando agora sobre rede de relacionamento, marketing de rede, muita gente diz que é pirâmide, mas numa publicação de outubro de 2019, a Forbes recomenda o marketing multinível como uma das opções de negócio. E eu trouxe aqui 2 livros para, se vocês quiserem baixar, acho que tem PDF, baixa tranquilo. Negócio do século XXI, Escola de Negócios. São 2 recomendações de literatura. O autor dele é o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, é o livro mais conhecido dele, né? Tanto que ele virou o nome da série Pai Rico, Pai Pobre. E o negócio do século XXI, ele fala desse relacionamento, dessas tecnologias que geram esse mercado através das redes de consumo. E na Escola de Negócios, ele fala das habilidades que você precisa aprender para poder atuar nesse mercado. E aí eu digo o seguinte, mesmo que você não pense em atuar no mercado de multinível, o Escola de Negócios ele é bem interessante para te dar essa visão de quais habilidades você precisa aprender para empreender. Por isso que ele chama de Escola de Negócios. Então,
São 2 literaturas. Eu sei que o negócio do século XXI você consegue fácil, em PDF. Eu não sei se escola de negócio você encontra, mas é possível. Né? Então, enfim, são 2 indicações aí de literatura para aproveitar essa pandemia e colocar novas informações aí para desenvolver a habilidade. Mas bora para o último passo aí, a gente está quase acabando. Penúltimo passo aí, próximo slide. Chegou o dia, vamos comemorar. Covid passou, e agora? Né? Faz de conta que esse dia passou. Né? Passou não, esse dia chegou. Chegou o dia que a gente comemora 100 mortes no Brasil, né? Não 100 número 100, né? 100, nenhuma morte, Covid passou. E aí? Eu peguei 6 publicações falando sobre alguns tópicos que falam sobre tendências e oportunidades pós-pandemia. Né? Aí a gente está falando de Amazônia, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Né? Eles falam muito forte do poder das mídias sociais, né? Isso que a gente já veio falando aqui anteriormente. Então, mídias sociais vão virar a grande plataforma de relacionamento, de network, né? Realmente relacionamento de trabalho. Eles falam da conectividade do Infotech, né, o quanto que essa tecnologia de informação ela vai mudar e o quanto que as pessoas vão estar conectadas, cada vez mais conectadas, e tem essa ideia do home office. Quantas coisas a gente pode fazer, né? A gente estava até comentando hoje que às vezes a pessoa investe num celular de R$10.000 e não tem um notebook. Existem coisas que o celular não consegue fazer ainda. Então, assim, é de se pensar realmente que ferramenta você quer ter na mão para poder desenvolver o seu trabalho de home office. Talvez eu que seja velho e não saiba usar celular direito, mas eu acho que tem coisas ainda que o computador ainda faz melhor. Né? Então, você poderia pensar aí em que habilidades, né? Eu estou acompanhando a montagem de uma loja virtual e a pessoa não quer contratar agência para fazer as imagens, os vídeos e tal. Cara, o conselho que eu dei foi esse. Eu falei, começa a pesquisar sobre isso e assiste vídeos, aprende a fazer. Né? Então, assim, hoje em dia, muita coisa que você pode fazer e desenvolvendo essas habilidades pensando nesse mercado virtual. Trabalho e educação online, a gente já falou sobre isso, né? Também, o que eu gosto mais da possibilidade da educação online é o fato de democratizar. Né? Cursos que custavam 4, 5, 6 mil reais estão sendo ofertados online aí por 400, por 600, por 10% do valor. Né? Então, assim, a possibilidade de informação, na verdade, isso tem muito a ver com a disciplina que você vai ter para buscar essa informação, né? O foco, enfim. Mas você tem realmente um momento de oportunidade, de aprender muita coisa, desde que você esteja disposto a focar realmente, né? Escolher um caminho e buscar informações sobre isso. Né? O trabalho online, eu também vejo isso como realmente uma tendência muito forte. Então, assim, em vários sentidos, não só do trabalho empregado, né, do trabalho nas corporações, mas teve uma postagem do Wendel Carvalho, anotem esse nome também, vale a pena dar uma pesquisada nele no Instagram. O Wendel Carvalho é um coach que fala sobre venda, enfim, fala sobre um monte de coisa, e uma das coisas que ele falou foi isso, né, as pessoas vão deixar de ter só uma renda. Então, de repente, você trabalha para uma empresa durante o dia, estuda à noite, eu não sei em que horário, depois de que você chega na faculdade, você, de repente, ainda desenvolve uma outra atividade em home office. Né? Isso é uma realidade que vai acabar acontecendo. Porque até você não sabe se seu emprego está garantido, né? Então, de repente, vale a pena você começar a cavar o poço antes de sentir sede, né? Tem um ditado chinês que fala isso, cave o poço antes de sentir sede. Tenha uma segunda renda antes de que a sua primeira renda falte. Encapsulamento 2.0 é as pessoas ficando em casa, né, porque hoje em dia a gente tem uma janela chamada internet muito mais forte, né, então com muito mais possibilidades. Então isso vai mudar
isso vai gerar impacto provavelmente em trânsito, em consumo de veículo, em consumo de combustível, formato de moradia. Isso tudo pode mudar, né, a partir dessa nova realidade de ligação online. Várias publicações estavam falando sobre a questão do humanismo e solidariedade, né? Esse momento de pandemia, ele trouxe para a gente exemplos de solidariedade muito fortes, né? Eu recebi agora, desse fim de semana, não sei se alguém ouviu falar da história da Carangos, que é uma loja de carro de São Paulo. Você ouviu falar sobre essa história? Não, essa aí especificamente não. Carangos, o seguinte, o cara, dono da loja, reuniu uns amigos e começou a fazer uma campanha para doação de cesta básica. E ele conseguiu arrecadar 2.000 cestas básicas. E ele botou uma placa, né, que começaria a distribuição no dia seguinte, na frente da loja dele. Mas ele colocou o seguinte: se você tiver, você põe. Se você estiver precisando, você tira. Ou seja, as pessoas poderiam doar cesta básica e retirar a cesta básica naquele local, né? Ele organizou dessa forma. Legal. Acontece que 6:30 da manhã tinham 7.000 pessoas na fila e ele tinha 2.000 cestas básicas. Uhum. Ele foi organizando de uma maneira para dar condição de doar, né, entregar de forma organizada. Uhum. Mas isso começou a gerar um impacto nas pessoas. E aí as pessoas iam nos supermercados próximos, compravam cesta básica, chegava com uma, com duas, com 5, com 10. A vizinhança. Ele dele. até conta que uma hora chegou um empresário que doou 500 cestas básicas. O cara passou no débito, 19 mil e pouco, no supermercado lá próximo. No Açaí, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, foi meio que um milagre da multiplicação, porque tinha uma hora lá que as cestas estavam acabando, ainda tinham 5.000 pessoas para ser atendidas, e de repente as coisas começaram a chegar, né? Então, assim, foi uma... Cara, se tu escutar o áudio, assim, é realmente emocionante a forma que ele fala, que ele conta, porque são ações que podem ser pequenas, mas que estão impactando as famílias, né? E estão envolvendo as pessoas nesse momento de solidariedade, de humanismo, enfim. Então, assim, eu acho que essa pandemia, ela também vem mostrar que uma coisa que eu achei, não digo interessante, da doença, né? Mas é uma doença que ela não veio para pobre, né? Ela não está considerando classe social. Sim. Já visto que, por exemplo, um dos presidentes, diretores do Santander, lá da Espanha, faleceu. Um dos caras mais ricos do mundo, né? Então, botou todo mundo em condição de igualdade. Eu acho que isso talvez tenha mudado um pouco esse conceito. Talvez esse distanciamento social, né? Que a gente, não distanciamento econômico, mas daquela ideia de que você acha que você está um pouco mais intocado, que você está mais protegido, e às vezes essa proteção ela não é real. Então, assim, eu acho que a condição humana, o sentimento do humanismo realmente pode ter mudado nesse período pós-pandemia. Vamos para a próxima? Vamos lá. Realmente, professor, isso aí é um caso que a gente precisa ter uma atenção bem maior. O novo dinheiro, né? O dinheiro de forma eletrônica, as transações eletrônicas, elas vão ser cada vez mais uma realidade. Então, alguns países tiveram essa percepção, aumentaram o seu acesso bancário, né? O Brasil fez isso através aproveitou um programa, né, esse programa da ajuda emergencial, para aumentar o vínculo bancário, né, o acesso bancário. Então, assim, a comercialização eletrônica ela vai virar o novo dinheiro. Só que ela tem um detalhe. Ela passa pela tributação, né? O novo dinheiro, ele, se é de meio eletrônico, você contar com a sonegação, isso vai mudar, né? Então, assim, as empresas têm que estar realmente preparadas para competir em condições de igualdade e de forma mais honesta, digamos assim, né? A mudança nas prioridades de consumo,
né, cada vez mais o valor da experiência. Então, assim, quando você entrega, por exemplo, uma refeição num delivery, antigamente qualquer caixa servia. Hoje em dia não, de repente uma embalagem diferente dá uma experiência diferente, né? A pessoa pegar, por exemplo, eu estava vendo esses dias, uma empresa aqui em Belém estava fazendo, todo mundo vendendo hambúrguer pronto, ela estava vendendo os ingredientes para você preparar o hambúrguer em casa. Uhum. Então, assim, ela vai gerar uma experiência, né? Você vai ter feito do seu jeito. Enfim, então tem uma série de valores que estão escondidos aí atrás desse consumo que vão mudar. Se as pessoas vão estar mais em casa, elas podem, de repente, querer aprender coisas que antigamente elas não davam valor. Tipo, culinária é um exemplo, né? Então, assim, o que você vai consumir, de repente a prioridade de consumo muda. E você reconhecer essa movimentação de mercado pode te dar diferencial. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso, mas ganhou força agora também, que é o que eles chamam do auto-checkout. Né? O que é o auto-checkout? Você já tem lojas que funcionam nos Estados Unidos, daqui a pouco, acho que tem uma em São Paulo, se eu não me engano, que quando você entra, você já entra com QR Code no teu celular, isso já está atrelado a uma conta, e a movimentação que você faz na loja, o que você retira da prateleira, e todos os produtos que você passa pelo checkout, já debitam direto da tua conta, do teu cartão de crédito, de débito, enfim, do que você registrou ali para poder fazer a compra. Né? E isso tudo filmado, enfim, com uma certa segurança, mas não tem mais a pessoa. Né? Você já não tem mais a pessoa do checkout. Então, por isso que ele chama de auto-checkout. E alguns artigos estavam falando que isso é uma tendência. Eu li um estudo que existe já esse processo, que aí é uma loja nos Estados Unidos, na Amazon. É claro que isso não é a loja física da Amazon. Então você já tem o cliente, ele vai Sim. lá, faz a seleção dos produtos. É claro que isso aí não está em todos os estados dos Estados Unidos, né? Não está em todas as cidades que tem as lojas da Amazon, isso ainda é um plano piloto. Mas eu também acredito que isso aí é um perfil que vai acontecer. Né? Então eu acredito que é questão de tempo, né? Sim. Que isso chegue aqui no Brasil e a gente consiga fazer isso aí individualizado e personalizado, né? Cada vez mais. Então, essas mudanças que a gente olha e parecem coisas assim meio de outro mundo e tal, eu vejo assim, cara, o que evoluiu pós-internet, né? Cara, a telefonia, por exemplo, né? Hoje em dia ninguém fala quantos minutos tem o teu plano. Não existe mais isso, né? Qual é a quantidade de dados e como é que está a velocidade de dados. Então, assim, são algumas coisas que chegam e que às vezes a gente não se percebe. Uhum. Né? Tudo que se faz através das internets, enfim, da automação. Aí a outra coisa que ele fala é que a parceria é a palavra de ordem. Eu achei interessante porque quando ele traz nesse artigo, ele está falando o seguinte: lembra que eu estava falando lá atrás de você buscar parceria com um produtor de algum produto amazônico para poder você fazer a venda? Né? Eu estava conversando hoje com um lojista, uma loja de material de construção, e aí ele falando assim, eu não gosto de botar os meus imóveis para administração de imobiliária. Aí eu virei para ele e falei assim, seu Assis, o senhor tira o leite da vaca para tomar café da manhã? Aí ele falou, não. Eu falei, olha, o seu negócio, a atividade é venda de material de construção. A atividade da imobiliária é a prestação de serviço. Né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada bem feito. Né? Eu estava conversando com ele que hoje eu já vejo algumas imobiliárias aqui em Belém oferecendo serviço de manutenção predial. Né? Enfim, então tem várias possibilidades. Porque, olha, o corretor de imóveis antigamente estava preocupado com venda e estava preocupado em alugar o imóvel. Depois, a manutenção não era parte dele. E hoje já é uma prestação de serviço. Então, assim, dependendo da área que você quer atuar, se é serviço, se é produto,
Você tem que enxergar um pouco mais além e ter a parceria. Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar, eu estou seguindo esse exemplo, se eu vou trabalhar com uma imobiliária que eu vou prestar o serviço de manutenção, eu tenho que ter as pessoas de manutenção como parceiros. Então, eu crio uma rede ali. E isso vai otimizar o meu serviço. Então, assim, a parceria vai ganhar força, porque as pessoas vão precisar melhorar a sua cadeia de consumo, de fornecimento, enfim. Uma outra frase que eu tirei de um artigo que eu achei legal foi essa daqui, ó. O mundo não é dos mais fortes, e sim dos mais flexíveis. Né? Imagina, quem conseguiu ganhar velocidade de adaptação, né, nesse momento de pandemia, com certeza surgiu muito mais forte. Né? Então, as empresas que conseguiram, por exemplo, eu vi uma reportagem, alguém falando sobre o faturamento da CIA. A CIA ela não se adaptou ao comércio eletrônico nessa velocidade, né, nesse momento de pandemia. E ela teve uma queda de faturamento de 90%. Mantém uma estrutura como a dela com 10% do faturamento. Muito complicado. Então, assim, ela amargou um prejuízo muito forte. Talvez outras empresas que conseguiram se adaptar, talvez não tenham tido o mesmo percentual de prejuízo. Como exemplo, o Magazine Luiza. Né? Não, tem que conseguiu se adaptar para o e-commerce. Algumas redes, né, como a Renner, a própria a Alta Grande, né? Também lá o Alpargatas, eles vão migrar, né? Já foi dito aí que os CEOs eles vão fechar várias unidades no Brasil e vão se dedicar fortemente com a história da venda online, né? Eu acho que essa questão aí da compra Sim. física, realmente, eu acredito que vai ter duas estruturas apenas. Sobretudo para nós aqui na Amazônia, por causa da dificuldade logística que a gente tem. Né? Você vai ter, na verdade, a tua loja física, tu não vai comprar nada lá. Vai ser alguma coisa para tu experimentar. Né? Então, eu tenho um computador, eu vou experimentar aquilo, eventualmente eu vou provar uma roupa, alguma degustação, mas aí se tu chegar lá, eu quero levar essa TV, o cara não pode, tem que comprar online. E aí vai chegar na sua casa. Então, na verdade, o que eu vejo que as lojas vão se transformar, as lojas físicas, vão se tornar, na verdade, não lojas, mas um showroom de produtos. Vai ter, assim, mínimo do mínimo de coisas. Porque para pensar numa loja de eletrodoméstico, o espaço que ela tem que ter de estoque. Exato. E cada unidade e tem um metro quadrado mobilizado, tal, etc. Exatamente. Professor? Então imagina, Temos uma questão o cara aqui, pode cara. ter um depósito gigantesco. Pode falar. Professor? Oi? Estamos lhe ouvindo. Boa noite. É o Matheus que está falando. Olá, Matheus. Tem uma pergunta. O cara pode... Sobre a questão dessa tendência que já se tornou realidade, na verdade, das lojas físicas se tornarem mais fortes nas plataformas online. Mas tem uma questão também que me tira muito a dúvida quando me falam sobre isso. A questão daquelas pessoas que ainda não têm muita confiança nessas plataformas online. Como é que fica essa situação? Tipo, eu posso fazer uma compra pela plataforma online, só que a minha confiança ela não é totalmente 100%. Como teve uma vez que eu fiz um pedido nesse mês de maio e eu fiquei muito na dúvida por conta da entrega, que eu pensei que não ia chegar por conta de que poderia ser um calote, por conta de que a pessoa estava me passando a perna, e acabou que no dia da entrega a pessoa não fez a entrega, e eu fiquei mais irritado ainda. Não que as outras funcionem da mesma forma, só que
Eu, por exemplo, eu utilizo as duas formas, tanto na loja física como nas lojas online. Só que a minha confiança, ela ainda não é totalmente por conta disso, de acontecer esses imprevistos, de acontecer esses impasses. A minha pergunta é para o senhor, como é que fica essa situação que ainda existe pessoas assim, que não tem muita confiança nessas plataformas online ainda? Bom, eu penso o seguinte, o desafio das empresas é gerar o relacionamento. Então, por exemplo, eu vou te falar por mim. Eu posso pesquisar o preço de um aparelho celular hoje no Google? Posso. Se eu encontrar ele pelo mesmo preço numa loja que eu tenho relacionamento e numa loja que eu não tenho relacionamento, eu vou pelo relacionamento. Às vezes pago até um pouco mais caro para manter o relacionamento com a loja que eu já tenho hábito de compra. Fora isso, as grandes lojas estão criando mecanismos de vínculo. Né? Por exemplo, Rito, está me ouvindo? Alto e claro. Ah, tá. Desculpa. É que parou o tempozinho ali. Mas tudo bem. Por exemplo, o programa AMI da Americanas.com é um programa de relacionamento, porque ele te devolve em cashback, né, em dinheiro de volta, parte da tua compra, mas criando esse vínculo com o cliente. E, por exemplo, eles marcam e te dão várias informações, por exemplo, nas últimas compras que eu tenho feito, toda hora eu estou recebendo uma mensagem. Seu produto saiu de não sei de onde. Seu produto está não sei aonde. Seu produto está não sei aonde. Cara, tem uma hora que chega, seu produto está na porta da sua casa. Eu desço no meu prédio, o entregador está lá embaixo. Uhum. Então, assim, eles estão criando um mecanismo para poder gerar essa proximidade. Lógico, por exemplo, alguns segmentos. Um dia desse eu conversando com um amigo, eu perguntei assim, cara, como é que você está fazendo isso no mercado? Porque ele já tem um pouco mais de idade, é só ele, a esposa, os filhos já não moram mais aqui em Belém. Aí ele falou, cara, eu ligo para o supermercado tal, num determinado horário, que tem pouca gente, e vou lá. Mas estou me arriscando. Eu falei, por que você não pede online? Ele falou, porque para escolher produto, escolher legumes, tomate, não sei o que, essas coisas, o supermercado não vai te mandar direito. Aí eu fiquei pensando, nossa, que burrice do supermercado não mandar produto bom. Porque se eu faço esse serviço, qual é o grande diferencial que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, quem sabe escolher melhor uma fruta ou um legume? O consumidor final ou o feirante que trata com aquilo lá todo dia? Eu acredito que o feirante. Se ele não manda produto de qualidade, ele está sendo errado. Por quê? Ele sabe que não tem qualidade. E ele está queimando o cliente. A gente aprende uma coisa no marketing que é muito mais barato, né? Quer dizer, é muito mais difícil você manter um cliente do que você conquistar. Então, se você se queimou com aquele cliente, você não pega ele nunca mais. Né? Você quebrou a confiança. Então, assim, eu acho que esse relacionamento, ele é uma tendência, ele é uma dinâmica que vai acontecer ao longo do tempo, mas quem vai se dar bem aí? Aquele cara que trabalhar correto, que trabalhar com melhor qualidade. Né? Assim como no mercado tradicional. Então, assim, imagina, você começa a frequentar, estou falando do supermercado que a gente já seguiu o exemplo. Você começa a pegar lá, os produtos não são bons. Por exemplo, eu não vou falar nome de rede aqui em Belém, mas eu já fui numa rede de supermercados aqui em Belém, que eu olhei assim, eu não volto mais aqui. Porque marcas estranhas, toda a parte de hortifruti meio mal conservada, meio meia boca. Então, assim, como usuário, eu falo, não tem segunda chance. Então, eu acho que nesse mercado virtual, que você tem uma gigante oferta, você vai ter um relacionamento entre as pessoas, que são geradas pelos contatos, resposta, por exemplo, quantas vezes a gente não vê o cara falar assim, eu mandei uma mensagem para o WhatsApp da empresa, 2 dias depois que me responderam. Cara, esse é um grande erro. Então, assim, esses detalhes são detalhes que você consegue estudar, pensar,
para fazer de forma correta, para gerar esse relacionamento de confiança. Cara, imagina se você pudesse receber toda a parte de hortifruti na tua casa, no mesmo preço que você compraria no supermercado ou na feira, tendo a certeza que o produto teria qualidade. Você sairia de casa para poder comprar hortifruti enfim, esse tipo de alimento? Não. Receber Pois é. de casa. Lógico. Mas por que ainda não tem esse serviço? Porque, primeiro, o cara não vai construir uma clientela da noite para o dia. Mas na hora que você começa a fazer diferente... E olha só, eu tô dando uma dica de negócio aqui, hein? Se alguém ficar rico com isso, depois me convida pelo menos para um jantar. Se você vai nos produtores e consegue fazer essa intermediação de entregar na casa do teu cliente produtos de qualidade, o teu cliente indica para a família dele, o teu cliente indica para os vizinhos dele, indica para os amigos dele. E aí você começa a gerar um marketing positivo, não só online como presencial, mas, por exemplo, no próprio online, a fotinha do teu produto chegando na casa do teu cliente, agradecendo o teu cliente, mas na verdade é para aparecer na timeline dele. E aí começa o marketing. E aí vai entrando. E aí quando você vê, você formou um serviço. Entendeu? Então, assim, aqui em Belém, por exemplo, tem a Ceasa, né? Se você pegasse os pedidos e fosse na Ceasa para poder distribuir na manhã seguinte, já era um negócio. E para isso você não precisa de um grande capital. Então, assim, eu acho que hoje o mercado ele te oferece, com essas possibilidades do atendimento, do online, do serviço, de agregar esses valores, oportunidade de você montar negócio com custo operacional muito baixo, com custo de investimento muito baixo. Mas você precisa ter a ideia, organizar processos, como o professor Rinto falou ainda agora, para que você tenha aquilo otimizado para poder realmente te dar lucro, né? Porque senão também não adianta, ninguém trabalha pelo amor à pátria, né? A gente trabalha realmente pelo lucro, mas fazendo de uma maneira diferente. E aí eu dei o exemplo do hortifruti, tá? Tem vários outros mercados aí, para você atender no porta a porta, através da venda online, que na verdade o porta a porta no 4.0 ele está muito ligado às redes sociais, a esse mercado mais online, né? Já não é mais o porta a porta da Avon de 100 anos atrás, né? Então, assim, são oportunidades de negócio e que isso dá para fazer, né? Estou falando de uma possibilidade aí, mas tem várias outras. Perfeito. Respondi? Sim, sim. Vai ser gerado Tirou confiança. bastante minha dúvida agora. É verdade. Por isso que é muito bom a gente ter momentos como esse, assim, ainda mais agora, nessa situação que vivemos, a gente está um pouco limitado às coisas que estão acontecendo aí fora. Apesar que está passando em rede de televisão, em redes sociais, só que a gente não está meio que vivendo porque a gente está dentro de casa. Então, é muito bom a gente ter essa experiência. Agradeço até o professor Hinton, porque tira não só a minha dúvida, como a dúvida de muitas pessoas também. Então, isso está se tornando uma ferramenta muito forte, porque às vezes a gente fica meio tímido quando está dentro de sala, mas atrás de uma tela de um celular a gente fala qualquer coisa, pergunta qualquer coisa, porque a gente se sente prejudicado, mas também ajudado, né? Mas agradeço pelas informações e estou aprendendo bastante. Olha, excelente aí. Obrigado, Matheus. Sou Ricardo Não, aí. professor. O Ricardo aí, muito interessante todos esses pontos de vista que o senhor apresentou aí para nós, né? Essa apresentação aqui, eu acredito aí que vai ser uma quebra de paradigmas aí para vários colegas, né? Nós estamos aí aqui nessa nossa turma, professor, mais de 70 pessoas online aqui assistindo, né? Então a gente tem aí desde alunos do primeiro semestre, do segundo, até alunos concluintes aí do oitavo, né? Informo para vocês que depois essa apresentação aqui do professor vai ficar disponível nas nossas redes, né?
Agradeço novamente aí o Sindicato dos Administradores, a Amazônia Tech, e com certeza a professora Thaís, aí da coordenação do curso de administração da Estácio Castanhal, por estar facilitando essa apresentação para nós aí, né, dentro desse espaço daí do Eventos ADM. Professor Ricardo, muito obrigado aí. O senhor quer fazer mais alguma comentário? Oi, pessoal. Professor Hinton. Pode falar. Acho que tem que a Tatiana levantando a mão. Tatiana, você quer comentar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Oi, professora, boa noite. Não. Não? Tudo bem. Então, professor Ricardo, muito obrigada pela sua presença conosco. Eu fiquei muito feliz, realmente foi muito proveitoso. Acho que trouxe uma visão bem geral, né, sobre que mercado é esse, que local é esse que nós estamos situados. Às vezes a gente fala muito de tudo que está acontecendo no mundo, né, no Brasil, e a gente não traz um debate para o nosso contexto, né, para aquilo que a gente pode trabalhar, que é a Amazônia, esse lugar tão grande, tão rico, né, tão cheio de possibilidades, e é muito bom a gente inserir os alunos nessa visão sobre o marketing, né, da Amazônia. Eu acho que a gente pode acompanhar realmente que muitos produtos nossos tiveram grandes repercussões lá fora nesses últimos anos. A gente tem crescido nessa visibilidade, a gastronomia, né, o próprio turismo, que são áreas que a administração, que a gestão trabalha, e que trazer essa visão, né, panorâmica para os alunos realmente foi muito importante. Acho que a gente sai com a cabeça muito mais ampla, né, desse momento que nós tivemos com você. Eu quero agradecer muito a sua presença, seja muito bem-vindo novamente, em outros momentos, para a gente discutir aí muitos temas. E, assim, super parabéns pela sua atuação, a sua carreira, né, não é fácil chegar ao doutor, né, ao doutorando. Eu sei o quanto que, assim, esse desafio é muito penoso. Então, todo mundo que está passando por isso, eu acho que é realmente uma pessoa que merece, né, todos os reconhecimentos possíveis, porque a gente terminar a graduação é um desafio, ir para a especialização é um desafio, o mestrado a gente nem fala, né, porque a gente não vive mais, e aí ir para o doutorado realmente encontrar um profissional de administração fazendo esse percurso é sempre um prazer, né? É sempre muito interessante. Eu acho que serve também de exemplo aí para os nossos alunos, os que estão no primeiro, no quinto, no sétimo, né? A gente tem alunos aí de vários períodos. Então, super obrigada, desejo muito sucesso na sua carreira, continue fortalecendo aí os nossos conhecimentos e a nossa atuação também como administrador. Professor Hinton, também obrigada, professor, pela sua organização, pelo convite que o senhor fez ao professor Ricardo. Eu acho que ter aulas, né, com os convidados, principalmente nesse período que nós estamos de isolamento, é algo muito importante, porque a gente já está aí no final do semestre e a gente tem estado todos os dias com os nossos alunos debatendo, né, então trazer o convidado para debater sobre aquilo que a gente estuda de uma forma geral é muito importante, porque traz novas perspectivas para os alunos. Então, eu acho que é um processo pedagógico que é bastante interessante. Então, muito obrigada, professor, pela sua disposição em ajudar, e a todos os alunos também que estão participando. Super boa noite a todos vocês. Obrigado, professora Thaís. Obrigado, gente. Boa noite. Então, nós vamos ficando por aqui. Deem o seu joinha, curtam o canal, né? E até a próxima. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Boa noite. Até mais, galera. Muito obrigado pelo aprendizado. Que bom.